Boa noite, Eric. Boa noite. Só para adiantar para o pessoal, teria que ter alguma ferramenta instalada? Você vai mostrar na hora? Eu vou ter uma parte separada no slide que eu vou ensinar a galera a preparar o ambiente de desenvolvimento. Show, viu? Aí vai ser um projeto, né? Você vai. Eu vou explicar melhor depois, mas como vai ser dois encontros, aí eu vou organizar direitinho com eles quando eu for iniciar nosso curso, mini curso. Show de bola. A gente Mas começa vai umas ter sim 5, né? projeto, Para o pessoal entrar. certo? Mas vai ter sim projeto, só adiantando. Tem um Show de projeto bola. principal e vai ter um projeto secundário que eu vou criar só para aplicar algumas ferramentas do React. Show. Pessoal que entrou agora, a gente vai começar 7h05, tá?
Boa noite, eu me chamo Yara Amâncio e eu estou aqui como representante do Centro Acadêmico. Eu queria ter uma fala inicial com vocês. Eu só queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no evento e dizer que é muito gratificante para a gente da organização ver a adesão de vocês aos nossos movimentos estudantis. Também queria agradecer ao Eric Balbino. Ele se prontificou a ministrar esse conteúdo por espontânea vontade. Para quem não sabe, ele é estudante do curso. Ele já trabalha na Excel Tecnologias, né? Como front-end, né, Eric? Pois é, eu queria agradecer a todo mundo. Algumas informações importantes. Tem alguns representantes do centro acadêmico, eles vão ficar auxiliando, caso vocês tenham alguma dúvida. Mas o Eric vai fazer algumas pausas para verem como é que está o chat. E no final do mini curso vai ser disponibilizado um formulário de presença. E sobre os certificados, daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, vai ser enviada para o e-mail de vocês. E é só isso, pessoal. Bom mini curso. Pode começar, Eric. Fique à Ah, vontade. certo. É, tá dando pra ver minha câmera aí? Alô? Tá dando pra me ouvir? Não dá para ver, não. Eu não Opa! estou vendo. Aqui tá parecendo que o bate-papo por vídeo não está disponível para mais de 25 usuários. Deixa eu sair e entrar de novo, só um momento. Tá dando mesmo. É, bom, vamos lá. Então vai ter que ser sem câmera, né? É, eu me chamo Eric Balbino, como a Yara falou. E vou estar com vocês aqui, ministrando o mini curso de React. Eu vou só compartilhar a tela para mostrar o slide, né, que vai guiar a gente durante esse mini curso. Vocês já conseguem ver o... Opa, só um momento, certo? Ainda não está dando. Está aparecendo a mesma mensagem.
Estranho que a Yara conseguiu. Eu estou pelo PC, né? A Yara está pelo mobile. Cara, começa aí com o teu slide mesmo. Tu vai apresentar pra galera. Acho que dá certo. Sim, com certeza. Tá no slide, é o que importa. Pois então, vou voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. Aí vocês só me dão um feedback se vocês estão conseguindo ver o slide. Beleza? Tá sim, tá ok. Certo. Então vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, né? Como eu falei, eu me chamo Eric Balbino da Silva. Vou estar com vocês ministrando o curso de React JS, né? Eu sou discente do curso de Engenharia da Computação, estou fazendo o quarto semestre. Eu já tenho praticamente 2 anos de experiência, né, trabalhando com React. De estudo, eu não sei quantos, eu não contei, mas trabalho são 2. E, e é isso. Vamos lá, começar. E antes de começar, eu só queria dar alguns avisos, né? Vai ser bem difícil eu codar e vocês conseguirem codar ao mesmo tempo. Então, todo o código que eu fizer, eu vou disponibilizar depois do mini curso, para vocês poderem ou refazer de novo, né? Ou melhorar o que vocês acharem melhor, ou apenas ver novamente. Mas, enfim, é isso. Eu acho bastante interessante vocês também terem alguma noção, né, de lógica de programação. Não é preciso conhecer totalmente o JavaScript, porque eu vou estar com vocês auxiliando nesse ponto. E é isso. O curso vai ser dividido em 2 etapas, né, como vocês puderam ver lá no Instagram. Então o cronograma vai ter 2 encontros, um nesse exato momento e outro vai acontecer amanhã. Nesse primeiro encontro com vocês, eu vou estar passando por todo o React.js até o ponto que der. Provavelmente eu vou parar nos use hooks, que é um assunto do React, né? E eu vou estar fazendo com vocês também um projeto. Vai ser um projeto simples nesse primeiro encontro, nesse primeiro dia, só para a gente poder pegar alguns conceitos. E aí eu vou estar mostrando para vocês também um projeto final, né, que a gente vai fazer no segundo dia, que aí vai envolver assuntos mais complexos, e esse vai ser o projeto principal do nosso curso, né? Vamos lá. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Esse vai ser o nosso projeto desse dia, né, que vai ser um bloco de tarefas simples, e vai ser só para estar mostrando para vocês algum conceito. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Alguém puder ligar o áudio para dar um feedback? Tá ok. Certo. Então, como vocês podem ver, aqui é um projeto simples, é basicamente para o usuário adicionar alguma tarefa, né, que ele tenha a fazer. Tarefa 1 aqui, por exemplo. Nesse projeto vai ter alguns estados, né, aqui como concluído ou como não concluído, que já veio vir inicialmente como não concluído, né, então a gente vai passar por alguns conceitos de React aqui, vai poder excluir esse tarefa, né, essa tarefa. E é isso, vai ter algumas verificações, né, como se ele não conseguir, se não tiver algum texto, não vai deixar adicionar. O projeto aqui eu acho que é o antigo, deixa eu pegar o mais recente. Só um momento. Então, eu vou ensinar vocês a criar esse componentezinho, né, que é basicamente uma biblioteca, para ficar algo mais bonito do que simplesmente aquele alert ali mostrando na tela. E o nosso projeto final vai ser esse, né, que vai ser meio que um carrinho de compras, né? Eu vou dar uma melhorada nele até amanhã, mas vai ser basicamente esse aqui, que você vai poder ver um cardápio, você vai poder adicionar os produtos nesse cardápio, então vai ter um carrinho aqui de compras, qual você vai poder gerenciar esse carrinho a partir daqui, desse modal, adicionar produtos, remover produtos, pode controlar aqui também a quantidade de produtos a ser adicionada, né? Barbecue Burger. E é isso. Esse vai ser o projeto final. Espero que vocês
gostem dos projetos, né? Isso aqui vai ser o mais interessante que a gente vai fazer. Envolve bastantes conceitos do React. Beleza? Esse vai ser no segundo dia, né? Lembrando. Então vamos lá. Primeiramente, né? O que é o React em si? Então, o React, como vocês podem ver aí no slide, ele é uma biblioteca de código aberto em JavaScript. Ele é amplamente utilizado, né, no mundo empresarial, para criar sites, né, criar interfaces de usuários que sejam... Opa, Todas essas aí, né? Tá bom, pode travar agora. Peraí. Ah, não, tá. Essa aqui tava com o de lutar na cabeça. Tá. Tá. Ah, Pode continuar, acho que foi sem querer que ele abriu o microfone dele. beleza. Eu me perdi aqui, eu abri foi tudo aqui. Vou voltar pro slide. Então, o React é uma biblioteca, né, de código aberto em JavaScript. Ele, por debaixo do React, é o JavaScript, que é uma linguagem de programação orientada a objeto não tipada, né? Ele não tem tipos. Ele é usado, né, como eu estava falando, para criar interfaces de usuários interativas e reativas, né, em aplicações web. Então, alguns sites, né, que utilizam JavaScript, como a Netflix, quando vocês entram no site dela, ela utiliza o React para fazer as interfaces, né? Eu vou dar outros exemplos conforme a aula for seguindo, mas só para vocês terem um exemplo inicial, quando vocês entram no site da Netflix, né? Vocês estão vendo ali na interface algo que foi feito com o React. Por isso até que é bastante interativo, no sentido de que é bastante fluida a interface, né? Porque o React ele foi criado para construir interfaces dessa maneira, né? Interfaces mais fluidas. E isso, né, permite com que os desenvolvedores construam componentes reutilizáveis, né, que respondem dinamicamente às mudanças de dados. Essa palavra aqui, componentes, ela é bastante importante no universo do React, porque ela é o que está por trás do React, né, como eu vou explicar mais para frente. Por que usar o React, né? Como eu estava falando, o React ele é amplamente adotado, né, na indústria de desenvolvimento web, devido à sua eficiência, reutilização de componentes e a capacidade de criar interfaces de usuários interativas e dinâmicas de forma mais eficaz. Então, ele ajuda, né, a simplificar o desenvolvimento, melhorar a manutenção e oferecer uma ótima experiência ao usuário que está acessando aquele site, né? Alguns exemplos que eu botei aqui, como o Facebook, né, que é o criador do React, da biblioteca, é o criador e é o que mantém essa biblioteca funcionando atualmente. Então, vários serviços que o Facebook, né, no caso a Meta, oferecem, que é a portadora do Facebook, utilizam o React. O Netflix também, como eu já citei, a Uber, Pinterest, esses são alguns exemplos. Tem outros vários exemplos, né, que utilizam o React. Eu tenho uma biblioteca, um plugin aqui no meu Chrome, né, que ele diz quando um site utiliza o React ou não, né. Por exemplo, a Netflix aqui, né, como vocês podem ver, ficou azulzinho, porque justamente ela utiliza o React, né. O Facebook também, enfim, eu não vou entrar aqui, logicamente, mas é isso. Vamos lá. Lembrando, né, que, tipo assim, eu tô passando inicialmente falando muito, mas eu vou codar com vocês aqui, então, calma lá, que a aula tá apenas começando, né? Eu tô falando demais, mas vai ter os códigos e tal. Eu vou só dar essa parte inicial do slide, e depois nós já vamos partir para instalar o ambiente de desenvolvimento, né, que a gente vai precisar de algumas ferramentas, e a partir daí já vai ser mais códigos, né? Então, temos aqui um motor do React, né, que é os componentes, os estados, props, que são três conceitos bastante importantes, né? Eu coloquei aqui que os componentes são como blocos, né, de construção reutilizáveis. Eles são usados para formar interfaces, né? Eu citei aqui alguns exemplos, né, por exemplo, como um botão, um formulário que você vê na tela, um cabeçalho, header ali do site. Isso são componentes, né? São coisas reutilizáveis durante todo o site.
Esses componentes, né, eles encapsulam a lógica e a aparência da interface, de uma certa parte da interface, né? E encapsulando dessa maneira, ele torna o código mais organizado e fácil de manter. Porque, como eu vou explicar mais para frente, quando você separa um componente de uma parte do site, você consegue organizar aquilo de maneira que, se você for fazer uma manutenção naquele componente, naquela parte do código, né, naquela lógica, vai ficar mais fácil de você encontrar aquilo, ficar mais fácil de você gerenciar. E o estado, né, é outro conceito bastante importante no universo do React. O estado é um objeto JavaScript que armazena informações sobre partes específicas da interface, né? O estado ele mantém, né, um certo ali, uma certa informação de uma interface, e essa informação ela pode ir mudando ao longo do tempo ou não, né? Então esse estado ele é bem volátil, né? E eu vou aprofundar mais à frente sobre ele, que ele é bastante importante. Props, né, que é a principal forma pela qual os componentes se comunicam, passando dados entre si. De certa maneira, quando você cria componentes isolados e você utiliza esses componentes, eles precisam se comunicar, porque, por exemplo, um botão de um formulário, ele é um componente, né? Por exemplo, você pode criar ele como componente e importar ele dentro do formulário e usar esse botão como sendo um componente do formulário. Mas você precisa, quando o usuário informar os dados no formulário e clicar no botão, por exemplo, de enviar, você precisa de alguma maneira capturar esses dados que foram inseridos no formulário e enviar para algum canto, seja um banco de dados ou algo do tipo. Então, apesar desses componentes estarem em lugares diferentes do código, eles terem lógicas diferentes, eles precisam se comunicar entre si, né? Então, essa comunicação é feita justamente através das props, né? Que é a principal forma pela qual os componentes se comunicam, né? Eles passam informações entre si através desse conceito. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem interromper, se tiver alguma pergunta, porque eu não estou vendo o chat, então se vocês puderem me auxiliar aí com a voz, se alguém estiver perguntando alguma coisa, é só falar. Ótimo, Vamos lá. tá ótimo. E tem um canal de dúvidas, se o pessoal quiser, pode escrever lá, que a gente vai repassando para você. Beleza. Se eu estiver falando muito rápido também, alguém quiser que eu fale mais devagar, pode falar aí que tô falando muito rápido para vocês não dormirem, né, na aula, que de noite logo, mas vai dar certo. Com o único horário que eu tô disponível, né? Ambiente de desenvolvimento. Vamos lá partir para a instalação de algumas coisas, né? Como eu disse, eu acho que essa aula está sendo gravada, então não é obrigado vocês fazerem tudo agora, né? Vocês podem estar deitados aí no conforto de vocês, então não é obrigado vocês estarem fazendo agora, vocês podem apenas ver eu fazendo ou ver depois, né? Quando a aula for gravada e disponibilizada. Então vocês vão precisar de basicamente duas ferramentas, né? Que é o Node.js e o Visual Studio Code, né? O Node.js é justamente para a gente criar os projetos em React, né? E a gente rodar esses projetos. E o Visual Studio Code é um IDE, né? Que permite a gente fazer os códigos, né? Colocar a mão na massa ali. Então vamos lá. Eu já deixei os links disponíveis aqui. Eu vou disponibilizar o slide também, né? Para o pessoal do CA partilhar com vocês. Quando vocês clicarem aí nesse link, ele vai abrir a janela que eu estou pegando aqui. Só um momento. Ele vai abrir essa janela aqui para vocês fazerem o download do Node.js. Tem a versão LTS aqui atual, né? Eu gosto bastante de baixar a LTS, que é a mais estável. Então, quando vocês fizerem o download aqui, ele vai abrir. Vai aparecer a opção aqui para você abrir. Você abre esse arquivo quando ele estiver finalizado. Só um momento. Abrir arquivo, certo. Eu não sei se está vendo para ver a tela aí de instalação. Você pode confirmar, Yara, só para...
para saber, porque eu não Dá sei se sim, tá tá ok. beleza. Beleza, então quando abrir essa janela aqui, você apenas vai fazer a instalação normal, né? Clicando em Next, aceitando os termos e tal. Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado aqui na minha máquina. Então eu vou cancelar aqui. Mas para você saber se você instalou, você pode abrir o CMD, seu Windows, né? Então, Node menos menos version. E aí, se aparecer a versão aqui do Node, então é porque está instalado, né? Se não reconhecer esse comando, é porque não foi instalado corretamente. E é isso. Outra ferramenta que a gente vai precisar é o Visual Studio Code, que é a IDE que eu falei para vocês. Então, tá abrindo aqui o site do Visual Studio Code. Vocês vão instalar de acordo com o sistema operacional de vocês. Tem a versão para Windows, para Linux, para Mac. Vocês vão clicar aqui no botão também. Vão fazer. Vai já começar a instalação. Deixa eu baixar aqui, né? Vai demorar um tempinho. É um pouco grande, né? Uns 500 megabytes. Eu acredito. Esperar uns segundinhos. Beleza. Então, se eu abrir arquivo, não vai deixar executar, né? Já que eu já tenho o Visual Studio Code instalado. Mas o de vocês vai aparecer os mesmos passos. Para só clicar em Next e instalar, né? Fazer a instalação. Certo? Então, com o ambiente de desenvolvimento preparado, a gente vai criar um projeto aqui de teste. Então, vocês podem fazer isso por linha de comando, né? Como eu vou fazer aqui. Com o Visual Studio instalado, lembrando, você pode dar um node menos menos version para ver a versão do Visual Studio Code e npm menos menos version para ver a versão do npm, né? Com o pacote de instalação do Node. Você precisa ter essas duas coisas rodando. Beleza? Então você vai aí poder criar uma pasta, entrar na pasta Documents e criar uma pasta de acordo com o modo que você queira para a gente instalar o projeto, né? Então eu criei uma pasta aqui chamada mini curso, eu vou entrar dentro dela e vou criar um projeto aqui React, né? Para a gente criar um projeto em React, existem duas opções, né? A gente pode criar através do Create React App, que é o que o Facebook disponibiliza para a gente iniciar os projetos. Essa é a ferramenta principal do Facebook, então tem esse site aqui, Create React App, ele vai já dar o comando aqui para vocês criarem uma aplicação. Então é npx Create React App, o nome da sua aplicação que você quer criar. Eu não gosto de usar ele porque ele traz bastante coisa com ele, ele é bem pesado. Então eu uso o Vite. O Vite ele é outra opção para você poder criar um projeto em React. Como vocês podem ver aqui com o npm, que foi o que a gente instalou com o Node. Então a gente vai fazer a parte dele. Então vocês vão dar um npm create vite @latest, que é a última versão do Vite, né? Para já criar um projeto, npm create vite @latest. Aí já vai aparecer para você dar um nome para esse projeto, né? No caso, eu vou criar aqui chamado Testing Code, é o nome do meu projeto. E vocês vão ter que escolher aqui a tecnologia que vocês querem criar esse projeto, né? Pode ser Vanilla, que é o JavaScript puro, né? Vue, que é outra biblioteca JavaScript. Só que no caso esse é um framework, né? Não é uma biblioteca. O React em si é uma biblioteca. Framework e biblioteca tem uma diferença, né, entre si. Um framework ele é muito mais restritivo, né? Ele tem um certo padrão ali que tem que ser seguido obrigatoriamente. Então vocês vão clicar em React, que é o que a gente vai instalar. Tem a opção de instalar com TypeScript ou JavaScript na parte de criação do projeto. TypeScript, para quem não sabe, ele é uma linguagem tipada, né? É um JavaScript com tipos.
Ele é como se fosse um super JavaScript, né? Mas nós vamos criar com o JavaScript em si. É isso. Pronto, como vocês podem ver, é algo muito simples, né? Algo muito fácil. Vocês dão apenas um comando em npm create_latest, vocês já podem criar o projeto de vocês. Então vocês podem entrar dentro da pasta desse projeto, né, que a gente acabou de criar, testing code. Vocês vão dar um npm install para instalar as dependências que o React precisa. Beleza, vai ter que esperar um tempinho aí na hora de instalar. Um segundo. Aí vai dependendo do tempo da sua máquina, né? Pode ser que dure mais, pode ser que dure menos. Instalado o projeto. Então, agora vocês já vão poder abrir isso aqui no VS, né? A gente criou aqui o test code. Eita. Então já abri aqui com VS Code. Projeto criado, né? Lembra que quando vocês abrirem o VS Code pela primeira vez, né? Deixa eu abrir outro VS Code aqui para vocês terem noção. Ele vai vir assim, né? Vazio, com essa tela de welcome, né? Então, vocês que não sabem mais ou menos mexer com o VS Code, né? Vou ensinar aqui alguns passos para vocês. Então, aqui vocês têm a opção de abrir, né, o arquivo. Então, quando vocês clicarem em Open Folder, vocês vão navegar até o arquivo projeto que vocês criaram, a pasta. Aí vocês podem abrir esse projeto, né? Para quem manja de VS já, eu uso algumas extensões aqui, né, pro React.js ficar melhor. Como eu vou mostrar para vocês quando eu for codando, né? Como essa aqui, né, que é React Native Snippets, que é para facilitar alguns comandos, que ele já traz alguns comandos prontos para você só digitar a sigla e ele já monta para você. O meu VS Code ele usa o tema Drácula, né, para deixar com essa cor, né, meio escura, um azul meio escuro. E é isso. Se vocês quiserem saber sobre as extensões, vocês podem me consultar. Beleza? Galera já tá aí ainda? Tá dando pra me ouvir direito, só pra saber desse feedback. Tudo certo. Consegui acompanhar você. Tá ok. Beleza? Perfeito, então. Vamos lá, né, galera? Então, esse é o pacote de instalação que o Vite traz. Ele traz um Node Modules aqui, que é basicamente as dependências, né, do Node. Ele traz uma pasta public para adicionar as imagens, no caso aqui tem um ícone. Ele traz a pasta source, que é basicamente a pasta que a gente vai mexer. E dentro dessa pasta ele traz algumas coisas aqui, né? Eu vou rodar esse projeto. Isso que o projeto seja lançado no navegador. Então vocês podem entrar por esse local aqui, né? Entrar localmente. Ou então vocês podem ir lá no arquivo de configuração e nessa parte aqui de scripts dev colocar um menos roast, né? Aí vocês rodam de novo, vocês param com Ctrl C a aplicação e vocês podem entrar por endereços na web, né, também, como aqui o network. Beleza, eu vou só abrir o projeto aqui. Localhost. Então, como vocês podem ver, esse é o projeto que ele já traz criado, né, em React. Explicando mais basicamente como o React funciona, ele é uma aplicação single page, né? O que significa que ele é uma página única. Então, todo o código em React que vocês vão ver,
eles vão estar basicamente nessa página aqui, né? Então, todo o resto é apenas componentes, né? Que o React renderiza. Vocês vão poder fazer essa navegação entre as páginas, né? Com, sei lá, admin, sei lá, página futuro que vai aparecer. Como vocês podem ver, qualquer rota que vocês botarem aqui, ele vai para essa página única aqui, né? Porque só existe uma página no React. Eu vou ensinar vocês como fazer esse roteamento, né? Identificar a rota que está sendo passada aqui para o usuário e mostrar a determinada tela certa. Beleza? Então, antes da gente começar a codar aqui, eu vou pedir para, quando vocês forem fazer os projetos, né? A gente vai precisar de algumas bibliotecas. Então, já vou ensinar vocês aqui a instalar bibliotecas quando vocês precisarem delas. Quando vocês forem criar seus projetos em React, dá basicamente npm install, né? Para instalar alguma biblioteca. Toda vez que vocês precisarem de uma biblioteca, vocês podem entrar aqui, bibliotecas do React, né? npms. Hum, site da npms. Tá aqui. Então, esse site aqui, né, que fornece as bibliotecas React, né? Aqui tem a React Routed On, que é justamente a biblioteca que é usada para fazer roteamento de páginas, né, no React. Vocês podem pesquisar aqui por mais pacotes que interessarem em vocês. Então, a gente vai estar fazendo a instalação React Routed On. E a gente vai estar fazendo a instalação também de outras bibliotecas, mas eu acho que no momento a gente só precisa dessa. Então vamos lá. O código que vocês estão vendo ali na tela, né? Esse aqui é basicamente esse código aqui, que tá dentro do app.jsx, né? Que é alguns arquivos que eles já traz na criação do projeto. Então vamos excluir tudo isso aqui, deixar isso aqui clean, né? Eric, Opa, você consegue aumentar a fonte? Acho que fica melhor pra gente tá, visualizar aqui. tá ruim de ver aí? Calma aí. Não, mas não tá ruim, mas se aumentar um pouquinho dá pra... Ah, bem melhor. Pronto, deu certo. Beleza. Eu uso uma biblioteca também chamada Prettier, né? Que ela facilita na hora de indentar o código, porque o código ele já vem, por exemplo, com aspas simples aqui, né? Com algumas coisas e eu gosto de aspas duplas, né? Então ele já muda tudo aqui para aspas duplas, já indenta o código se tiver desindentado, né? Tiver feio, tipo, ele já traz o H1, por exemplo, para cá, né? Para ficar algo mais bonito, é só dar um Ctrl Shift I, né? Com a biblioteca Prettier. Você pode instalar aqui na extensão, né? Eu nem sei nem instalar as extensões, né? É só pesquisar pela extensão que você quer, clicar nela, que vai ter o botão de instalar, né? No caso, como o meu já está instalado, vai ter o botão de desinstalar, mas em bibliotecas que não estão instaladas vai aparecer o botão. Vamos continuar limpando aqui o código. Então, vamos dar só um H1 Hello World aqui para começar. Então, como vocês podem ver, aquela página em si inicial, ela roda toda aqui dentro desse app.jsx, né? Então, todo o nosso código ele vai estar aqui. Eu vou excluir os estilos que ele vem padrão, porque a gente vai utilizar outra biblioteca React para estilizar as páginas. Não vai ser o CSS puro, vai ser uma biblioteca que vai facilitar muito o uso. Então, vamos lá. A gente vai precisar instalar uma biblioteca chamada Styled Components, que ela vai servir justamente para estilizar esses componentes. Deixa ela instalar.
Beleza. Então vamos lá. Quando eu vou criar um projeto em React, eu gosto bastante de dividir as coisas por pastas, né? Então, um projeto, ele tem as páginas, né? Por exemplo, a home, né? Tem uma página de formulário, tem uma página de produtos, seja lá o que for. Então, eu gosto de criar uma página pages, eu gosto também de criar uma página de layouts, uma pasta, desculpa, uma pasta de layouts, que é para botar alguns layouts, né, que vão ser utilizados durante todas as páginas, como por exemplo um cabeçalho. Um cabeçalho ele segue ali o site, todos os cantos que você for, né, ou o rodapé do site, enfim. Eu gosto também de criar uma pasta chamada Components, que é justamente para criar os componentes, né? Não todos os componentes, mas componentes que você vai precisar ali frequentemente, como por exemplo um carrossel de algum produto que você vai utilizar muitas vezes, ou um item desse carrossel, né, que você vai poder criar esse componente para não ter que ficar repetindo o código. Então todos os componentes eu gosto de criar dentro dessa página Components, e eu gosto de criar uma página também chamada Context, né? Uma pasta chamada Context, que é para gerenciar o contexto dos componentes, que é algo que a gente vai ver, né? Na segunda aula, que é algo mais complexo do React, quando a gente for criar aquele projeto lá do cardápio. A gente vai usar esse conceito, context. Beleza. Então eu vou criar aqui uma página inicial, a home, home.jsx. E aqui vai entrar aquela extensão lá que eu ensinei para vocês, que é a que eu uso, que é a Reaction Snippets, né? Quando vocês forem pesquisar aqui por React Snippets, vocês vão poder instalar essa biblioteca. Por quê? O que é que acontece? Vocês vão ter que, toda vez que vocês forem criar alguma pasta, algum componente, vocês vão ter que dar um comando aqui, né? Vocês vão importar aqui o React. Vocês vão criar uma função, aí aqui entra a questão do JavaScript, né? O JavaScript ele tem um conceito de Arrow Function. Então, quando você vai criar uma função, você pode criar meio como se fosse criar uma espécie de um array, né? Então, você vai colocar a palavra aqui const, você vai dar o nome dessa função. Por causa que eu dou sempre o nome da página em si, né? Que foi criada, no caso a home. Você vai dar meio que uma espécie de seta, né? Aqui, por isso que é chamada de arrow. Mas você vai ter que criar uma função, certo? Então você dá um nome const, dá o nome da função que você quer criar, e você vai utilizar essa estrutura. Você vai exportar essa função que você acabou de criar. Export default home. Você vai criar toda vez primeiro essa estrutura aqui, né? Toda vez que você for criar um componente ou uma página. Beleza? Então, para não ter que ficar digitando tudo isso aqui quando vocês forem criar, aí quando vocês instalaram o snippet, você só dá um RFA você, né? Automaticamente, como vocês podem ver, se eu for criar aqui alguma outra coisa, né? E eu der um RFACE, ele já cria tudo isso para mim. Uma dica aí para vocês. Beleza. Então eu criei aqui uma página chamada Home. Eu vou criar aqui uma página chamada, sei lá, inicialmente, Produtos, né? Vou dar o comando lá de novo, RFACE. Beleza? Então, eu vou poder utilizar essa home ou essa página products aqui no app, né? Opa. Então, como vocês podem ver, aqui no app, apesar de eu ter criado essa home e esse products, ainda tá como se fosse o Hello World.
porque, como eu havia dito, né, todo o código ele roda aqui dentro desse app. Então, para você utilizar essa home aqui, por exemplo, você vai ter que importar ela aqui dentro. Import, aí aqui funciona basicamente, né? O nome default que você deu aqui na hora de exportar, você utiliza ele, import home, from, que é de onde, né, você está importando isso. Aí aqui você vai passar o caminho, né? Aqui você vai ter que ter conhecimento de Linux, né, para achar o caminho, mas é basicamente navegar entre as páginas, né? Você pode dar um ponto barra que já vai aparecer as pastas disponíveis. Então você vai entrar dentro da página Pages, né, que é onde está a home ali criada e já vai aparecer aqui home, né? Você pode dar sempre dando um Ctrl barra, Ctrl espaço, na verdade, que o VS Code já vai mostrando as dicas para você. Beleza? Então agora, como vocês podem ver, se eu utilizar essa home aqui, vocês utilizam ela basicamente abrindo aqui o sinal, que eu me esqueci qual é esse sinal aqui, né? O menor que você dá um nome home, você fecha isso, que nem como se fosse uma tag HTML mesmo. A tag HTML, por exemplo, você dá um botão aqui, né? Você dá um, sei lá, um parágrafo, um P. Você utiliza da mesma forma no React, né? Você cria components e você utiliza esses componentes que nem como se fosse uma tag HTML. Então, se vocês voltarem lá no site, agora vai estar home, né, aqui. Que é justamente o conteúdo que tem aqui. Da mesma forma, se vocês utilizaram products, vai estar produtos, né, aqui. Products. Então, como vocês podem ver, eu posso, se eu quiser uma página home, uma página products, eu não posso utilizar elas ao mesmo tempo, né? Porque o app ele só vai coisar uma, né? E se eu colocar, eu posso até colocar as duas aqui ao mesmo tempo, mas vai ficar uma embaixo da outra, né? Tenho que importar aqui. E não é isso que eu quero, né? Eu quero primeiro renderizar uma e depois renderizar a outra, né? Caso o usuário queira. Então, para isso, entra a necessidade de criar os roteamentos, né? Entre as páginas. Então, a gente vai ter que criar um arquivo chamado rotas, né? Que vai guardar todas essas nossas rotas. Então, a gente vai estar criando um arquivo aqui chamado router.jsx. A gente vai dar aquele comando lá para criar o componente. Esse componente aqui ele vai se chamar rotas, né? Vai ser responsável por guardar as nossas rotas. E a gente vai poder estar criando ele utilizando a biblioteca React Router DOM, que foi a que a gente instalou. Então a gente vai precisar importar algumas coisas aqui, como browser routers. São muitos conceitos. Vocês vão ter que, caso, né, queiram estudar mais por fora, caso não tenham conhecimento de React, assim, um pouco um nível básico ali, vocês vão ter que estudar, né, mais por fora. Tem alguns sites, como a própria documentação do React, né? Vocês visitarem a própria documentação do React, ele já vai ter algumas coisas aqui para vocês estudarem, né, como principais conceitos, guias avançados, que aqui já vai ensinar coisas mais avançadas, né? Os hooks que eu vou ensinar para vocês aqui, entre outras coisas. Mas enfim, aqui eu vou passando bastante por cima das coisas, porque eu suponho que vocês já tenham um mínimo de conhecimento e como é um mini curso, a gente tem que ser rápido, né? Temos apenas 2 horas, então vamos precisar do browser router, dos routes e do route, que é as três componentes da biblioteca React Router DOM. Então a gente vai estar envolvendo aqui toda a nossa função dentro de um browser router. E logo após a gente vai estar chamando routes. Como vocês podem ver, eu estou apenas dando um Ctrl Shift I e ele já vai indentando tudo bonitinho aqui para mim, a biblioteca Period. Apesar de eu escrever feio, ele já indenta para mim. Dentro, como vocês podem ver, eu encapsulei tudo aqui no browser router. Eu chamei o routes, que é as rotas, né? Quem não sabe inglês. E eu posso chamar aqui um route, né? Então, dentro desse route é que eu vou criar a minha rota. Então, eu vou ter que especificar aqui basicamente, né?
tem outras formas, mas e tem outros componentes, né? Tem outros parâmetros, mas inicialmente vocês vão precisar apenas de dois, que é o path, que é justamente a URL que o usuário vai ter que botar aqui para achar essa página, né? Esse componente. Então, como a gente vai renderizar a home, e a home é inicialmente o nome do site, eu já entro numa home, eu deixo aqui apenas barra e eu coloco o elemento que eu quero quando o usuário digitar a inicial, né, a home, na URL de algum navegador, né, como Chrome ou Edge, ou seja lá o que for. Então a gente vai ter que importar a home aqui, a gente estava importando no app.jsx, agora a gente vai ter que importar aqui, porque a gente vai usar ela aqui. Então vocês vão navegar pelo mesmo caminho lá, como vocês estavam navegando, entrar dentro da pasta source, visto que o router JSX está aqui, então vocês vão ter que entrar na pasta source, como está aqui no código, entrar na pasta pages e vai estar a home aqui. Vocês vão importar também a pasta products, né? Tá no mesmo canto. E aí vocês vão dar route aqui para criar mais uma rota. Vão dar um path. E vão dar o nome que vocês querem, né? Produtos, por exemplo. Vocês vão renderizar essa página, né? Então, agora, quando vocês entrarem... Ah, eu esqueci, né? Já que vocês criou um componente chamado rota e tudo é renderizado aqui no app.jsx, você tem que importar essa rota aqui, né? Então, em vez de renderizar aqui o products e a home, você vai renderizar o router, né? O componente que você criou. Então, agora, como vocês podem perceber, quando eu entro aqui na URL, eu já entro já na home, né? E se eu der um produtos aqui, eu já entro no products, né? Então, já tem um roteamento aqui. Então, toda vez que vocês forem criar uma página agora, né? Sei lá, users, né? Toda vez que vocês forem criar uma página, agora vocês vão ter que entrar dentro do router, né? Criar uma rota, especificar o path daquela rota, usuários, e colocar o elemento que você quer que renderize quando quando o usuário entrar na rota barra usuário, né? No caso, página users. O VS ele já importa automaticamente se você apenas digitar aqui, né, o nome do negócio e dar um enter. Então ele já vai importar automaticamente. Quando você entrar aqui na rota barra usuários, você já vai entrar aqui na página users. Né? Beleza? Falando um pouco mais sobre o roteamento, né, entre as páginas, algo bastante importante também para vocês conhecerem é que, por exemplo, se o usuário digitar aqui, sei lá, usuários, barra, digitar uma rota que não existe, né? Não vai aparecer nada, né? Não é isso que você quer que aconteça, né? Porque basicamente você não definiu aqui uma rota barra não existe. Então não vai mostrar nada. Então você tem que dar algum feedback para o usuário, né? Você não vai querer que seu site crash. Então você vai ter que criar uma rota aqui com o path, com esse asterisco, que indica que é todas as rotas menos as que já foram definidas aqui em cima. Todas as rotas menos as que você definiu aqui em cima. E você vai criar um elemento, no caso você vai ter que criar uma página aqui chamada not found, né, que é não encontrado. Você pode estilizar a página do jeito que você quiser. Aqui eu só estou criando páginas simples, né, só para ensinar vocês o princípio do roteamento. Então vai aparecer uma mensagem not found para o usuário. Erro 404. Não encontrado. Então vocês vão ter que importar essa página aqui, not found, corpo do router, e a gente já definiu aqui, né, o elemento, só falta chamar ele not found.
Dessa forma, quando você entrar aqui em qualquer rota que não existe, vai aparecer essa mensagem aqui para o usuário, né? Se ele voltar para a página inicial, vai ter home, produtos vai ter produtos, mas se ele entrar em alguma coisa que não existe, aparecer erro 404, né? Não encontrado. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Alguém falou alguma coisa no chat aí? Tá dando para acompanhar direito? Tudo ok. Opa, Tudo ok. Até Tudo agora, ok. tudo pessoal. beleza. Perfeito, então, galera. Tranquilo. Já instalou o ambiente de desenvolvimento, né? Rodar. Components. Componentes. Lá. Então a gente já tem a nossa home aqui. E como eu havia ensinado a vocês, né? A gente vai precisar de uma biblioteca para estilizar essas páginas. Que a gente não vai querer mostrar só o HTML, né? Então a gente vai ter que instalar. Você pode dar npm-i ou npm install, tanto faz. O nome da biblioteca vai ser Styled Components. A gente já instalou, na verdade, eu acho. Então, eu gosto de fazer assim nos meus projetos. Quando eu vou criar as páginas, eu crio o nome da página em si. E dentro dessa pasta páginas, pages, eu crio uma pasta chamada CSS, na qual cada elemento aqui, function, JSX, né? Cada componente, eu crio um nome igual, home, por exemplo, ponto .css, que é para estilizar, só que eu dou um ponto .jsx no final. Então, vou criar esse arquivo. Eu vou importar aqui o Styled Components, chamando ele de Styled. Né? Então, import Styled from Styled Components. E agora, entra o conceito de estilização no React. Né? A gente tem várias formas. Se você estilizar de forma inline, né, como era feito no HTML e CSS, dando style aqui, ele também suporta, né, colocando um cor vermelho aqui no head, né? Volta lá pro cabeçalho, já vai estar vermelho aqui o home. E é isso, funciona aqui o style inline também. Só que você quer separar justamente algo bonito, né? Você quer deixar o seu código mais limpo possível. Então, eu aconselho vocês separarem o HTML do CSS. Então, quando vocês forem criar uma página, um projeto, vocês sempre criem o arquivo que vai conter o HTML, o JavaScript e o arquivo separado, né? Dentro da parte CSS que vai conter o CSS daquela página. Então, aqui, para vocês utilizarem, né, esse home.css.jsx, vocês podem importar, né? Então, vou dar um comando aqui. Depois eu explico ele. Já eu explico para vocês, só codar primeiro. Container. Vamos lá. Então, aqui com o style do component, vocês vão importar o style, que é justamente dessa biblioteca style components. Vocês vão, basicamente, não trabalhar mais com aqueles elementos padrões do HTML, né? Como a div, como um botão, como uma âncora, né? Um A. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão importar as coisas desse home.css.jsx aqui nesse home. No caso aqui eu estou dando um import, esse asterisco é importar tudo que está aqui, que for constante, né? Que for const, eu estou importando tudo como como styles, né? From justamente desse arquivo.
Então, por exemplo, aqui eu criei uma consta chamada container. E eu estou importando aqui tudo como styles, então eu posso justamente usar aqui o styles e ele já vai me sugerir aqui o container, né? Que é algo que já tem ali naquela pasta, aquele arquivo. Estou renderizando aqui o home novamente. Então, para a gente criar aqui mais um bloco, vamos dar esse. A gente primeiro tem que criar aqui, né? Na verdade, no home.css. Eu vou chamar aqui de title. Aí é sempre o mesmo comando, né? Style de ponto div, né? Você pode chamar de h1 aqui também, que é os elementos do HTML. E aqui você já vai poder usar esse title, né? Styles.title. E aí você dá o nome home, né? Então já vai estar aqui o nome home. Então, vocês podem perceber que aqui vocês não vão ter que dar mais aquele style e deixar o CSS tudo aqui. Vocês podem muito bem dar o CSS aqui, né? Colocar o CSS aqui e ele já vai funcionar. Então, podem perceber que fica algo mais fácil de manusear, né? De dar manutenção. Ficar algo mais limpo. Vou dar um comando CSS aqui e ver melhor. Dar um background color preto aqui. Colocar isso aqui como branco. Beleza? Eu acho que é basicamente isso, galera, de estilização, né? Para vocês verem. Acho que é basicamente isso. Existe aqui também um conceito que é em cascata, né? Então, como vocês podem ver, toda vez que eu crio aqui algum componente aqui na página, eu tenho que definir ele aqui no const, né? Mas eu ainda também posso usar os HTMLs aqui normais, né? Eu posso definir aqui um parágrafo, colocar parágrafo 1, nada me impede. E para mim estilizar esse parágrafo, já que ele está dentro do title, eu vou ter que usar aqui a tag, né, P, e eu já vou poder estilizar aqui de uma forma diferente, dando uma cor vermelha. Então vocês podem perceber que eu não posso fazer isso aqui, né? Não, lembrando que aqui não é um CSS, né? Não é um arquivo CSS para você fazer isso aqui, né? Porque no CSS você vai colocando um embaixo do outro. Aqui é um arquivo .jsx, né? Então você aqui está trabalhando com React. Então você tem que, toda vez que definir algo aqui dentro do title, você tem que, para estilizar, colocar ele aqui dentro, né? É dessa forma que funciona. Então, cada vez que você vai colocando um elemento aqui, você vai colocando ele também aqui nessa parte do home.css. Beleza? Vamos voltar lá pro nosso slide. Então, vamos criar aqui um componente, né? Para vocês terem uma ideia. Na verdade, vamos criar, sei lá, criar um componente. Vou chamar esse componente aqui de botão. Vou iniciar esse componente, dando um snippet lá que eu ensinei para vocês. Então, eu vou fazer a mesma coisa lá que eu ensinei para vocês. Eu vou criar uma parte CSS. Eu vou dar um nome button.css.jsx para ela. Então, aqui nessa pasta, nesse arquivo button.css.jsx, eu vou importar lá o styled, do styled components, e vou sempre iniciar com um container, né? Então, eu dou aquele comando lá meio grande, e significa que eu já posso utilizar esses styles aqui, né? Então, vou importar tudo como styles
de from, né? CSS button. Então aqui eu já posso usar esse container que eu declarei lá no outro arquivo. Eu já posso usar. Chama aqui de button. Já que é um botão. Aqui. Aqui. Então eu já posso definir alguns estilos aqui para esse botão. Colocar, sei lá, cor branca, cor de fundo branca. Definir um padding aqui. Rate pixels, certo? Beleza. Então já criei o componente chamado botão aqui. É dessa forma que se cria um componente, né? É como se fosse uma página, mas você não vai utilizar aquilo como página, né? Porque cada página que você cria, você utiliza ele aqui dentro do router. Os componentes que você vai criando ao longo do tempo, você vai utilizando eles justamente dentro dessa página, né? Então você vai importar esse botão e você vai utilizar ele aqui. Você pode criar inclusive outro componente aqui. Dá outro nome para não confundir. Um container. E vou chamar esse botão que eu acabei de criar aqui. Lembrando que se você der um styles ponto alguma coisa aqui que não existe nesse arquivo, vai dar erro, né? Então vai dar um erro aqui, se você for inspecionar, vai dar um erro que esse elemento type é inválido, né? Porque justamente todo componente, né, styled que você criar aqui, você tem que declarar ele. Então você tem que dar um export const, né? Button container com o mesmo nome, styled.div. Então agora já vai aparecer, né? Só dar uma separada aqui, ficar colado. E é isso. É algo que já vai aparecer aqui na tela, né? Então, como vocês podem ver, nessa imagem ilustrativa aqui, voltando para o slide, os componentes ele é a base principal do React, né? É como o React funciona as páginas. Então, uma página, quando você vê ela em um website, né? Ali, quando ela é construída com React, ela está renderizando vários componentes. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse aí, mas aqui eu tenho um certo layout. Me perdi aqui. Aqui tem um certo layout. Então aqui tem um quadrado rosa, né? E vocês podem perceber nesse layout aqui da direita que esse quadrado rosa ele está se repetindo 5 vezes. Então como isso era feito no HTML normal, né? Na programação antigamente, você tinha que codar esse quadrado rosa 5 vezes manualmente. Com o React não. Com o React você vai criar um componente rosa aqui na lateral esquerda, como vocês podem ver. E você vai apenas chamar, da mesma forma como eu estou chamando o botão aqui, vamos chamar ele várias vezes, né, no layout. Então, você cria um componente e você utiliza ele quando você quiser. É algo reutilizável, né? Inclusive, eu posso chamar aqui esse botão mais vezes, né? Nada me impede. Apenas vai aparecer mais botões na tela, né? Ele é um componente reutilizável. Você pode utilizar ele quantas vezes você quiser. É isso que faz o React diferencial, né? Ele é muito bom para criar interfaces, porque ele facilita nesse desenvolvimento, certo? Beleza. Vocês podem ver aqui também um círculo roxo. Eu importo ele aqui algumas vezes na tela. Então, esse é o conceito de componentes no React. Como vocês ouviram eu falando lá atrás, existem as props, né? Que é justamente a forma como esses componentes se comunicam. Porque não adianta de nada eu criar esse botão aqui e deixar ele isolado na tela. Ele não vai fazer nada, né? Não vai fazer nada.
E como é que eu faço para esse botão se comunicar, né? A partir daqui da home, eu me comunicar com o arquivo dele aqui, pela passagem de props, justamente pela passagem de props. Então, por exemplo, eu quero criar um botão, mas eu quero criar um botão que seja reutilizável. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou deixar um texto estático aqui, porque como vocês viram lá, quando eu chamar esse botão de novo, ele vai estar com o nome clica aqui. E eu quero um nome diferente. Eu não quero mais clica aqui. Então, como é que eu vou fazer para conseguir esse nome diferente? Eu vou ter que ir lá no componente que eu criei button. Eu vou excluir isso aqui, né? No momento vai sumir. Mas eu vou esperar aqui receber um props, que é justamente esse texto que eu quero colocar nesse botão. Então, para receber essa props, eu vou dentro desse parênteses abrir os colchetes aqui. Eu vou dar um nome para essa props, né, que eu quero receber, propriedade. Então, vou chamar aqui de, sei lá, text. Então, eu estou esperando receber aqui um text, né, quando eu chamar esse componente botão. E eu vou botar esse text aqui, né, dentro desse container, que é justamente onde está renderizando o texto. Como vocês podem ver, esse texto aí no momento não tem nada, né? Então, o botão vai ficar em branco. Mas, quando eu chamar esse botão aqui na home, eu posso justamente chamar esse text, que é justamente o que eu estou esperando lá no botão, e eu posso dar um nome aqui para ele, né? É justamente o clique aqui. Então, como vocês podem ver, esse primeiro botão, que foi o que eu renderizei na tela, ele já está com o texto clica aqui, né? Já o segundo botão, que eu não coloquei texto nenhum, ele simplesmente não mostra nada, mas eu posso botar um texto diferente, né? Segundo botão. E vai ficar diferente. Como vocês podem ver, quando eu criei o botão, ele estava estático, agora ele já não está mais. A props ela facilita nesse sentido, entendeu? Se eu quiser que esse botão faça coisas diferentes, né? Se eu criar aqui uma função, por exemplo, chamar aqui um error function, né? Enviar dados. Eu vou dar um nome em inglês aqui, mas é enviar dados. Eu vou só imprimir na tela alguma mensagem, né? Um alert. Enviando dados. E eu vou criar outra função só para imprimir um texto. Percebe que essas funções, elas são do botão, entendeu? Elas são específicas do botão, então eu não vou criar elas aqui na home. Apesar do botão estar importado aqui, foi para isso que eu criei o componente button, que foi justamente para deixar a lógica dele armazenada aqui nesse arquivo. Então fica algo mais fácil de gerenciar, porque a home ela vai ter as próprias funções dela. Então, quando eu quiser mudar a lógica do botão, eu vou ter que ir lá no arquivo dele, né? Vai ficar algo mais fácil da manutenção. Então, eu vou imprimir aqui uma mensagem na tela, né? Imprimindo mensagem. Beleza, galera? Então, se eu um clique aqui, né? Que é justamente a forma, o evento, né? Para pegar o clique do usuário, como vocês podem ver no React, ele trabalha com uns eventos chamados on, né? Então, se vocês der on no VS Code aí, vai ter vários eventos que o React já proporciona para vocês, né? Então, o evento de clique, né? Justamente o onClick. Você pode chamar uma função aqui utilizando essa sintaxe. Vocês abrem e fecham parênteses, né? Dá uma arrow function aqui e chama a função que você quer executar quando o usuário clicar. Então, como vocês podem ver, se eu clicar aqui no botão, ele vai mostrar, tá no alert aqui do sendData, que é justamente a função que eu estou chamando. Mas eis a questão. Os dois botões, quando eu clico,
ele está mostrando a função enviar dados, né? Enviando dados. Mas esse segundo botão, eu quero que ele apenas mostre a mensagem print message, né? Imprimindo mensagem. Então, como é que eu vou fazer para fazer essa lógica, né? Tem várias maneiras, né? Não existe a certa ou a errada, né? Existe como posso dizer, mais limpa possível, né? Nesse caso, como posso apenas definir sei lá, um código aqui. Então, eu estou esperando uma prop chamada code, né? E eu posso chamar aqui esse código passando 1, esse código passando 2, como se fosse o botão 1 e o botão 2, né? Então, dessa forma, quando eu chamar esse onClick aqui, já que eu estou passando o code 1 e o code 2 lá, posso apenas fazer uma verificação. Se esse code é igual a 1, então eu chamo o sendData, que é justamente o botão primeiro que eu quero enviar. Então, eu vou dar um return nisso. E se não for igual a 2, eu apenas return no print message, para printar a mensagem. Então, agora, o primeiro botão ele vai estar enviando os dados, e o segundo botão ele vai estar imprimindo a mensagem. Então, vocês podem perceber que sempre, né? Quando você quer fazer alguma lógica, você tem que estar se comunicando através de props, né? Aqui eu importei esse botão na home, mas eu posso muito bem importar ele aqui também dentro, né, de products, né? Nada me impede. Posso usar esse botão em todas as páginas que eu quiser, né? Ela apenas está com um fundo aqui errado, né? Então não vai dar para ver se dá um fundo preto aqui. Pronto. Aparece o botão lá. Então, quando eu chamar esse botão aqui, ele já vai estar aqui, mas ele não tem nada, né? Ele não tem lógica nenhuma, né? Inclusive, se ele não der, se eu não enviar o code, né, ele vai mostrar o segundo aqui, o return, né? Então, para não ocorrer esse problema, eu posso dar um else aqui, né? Não preciso mais desse return. Mas enfim. Ah, tá, entendi. Tenho que dar, no caso, um else if. Agora sim. Que eu estava verificando aqui, né, se o código era igual a 1, e como eu não enviei código, então o código não é igual a 1, então ele apenas cairia no segundo, né? Agora eu estou verificando se o código é igual a 1, e se o código não for igual a 1, eu verifico se ele é igual a 2. Se não for nenhum dos dois, aí ele não faz nada, né? Então aqui eu posso estar passando aqui uma props, né, chamada text ver produto. Caso eu estou na tela dos produtos, eu quero ver o produto. Então, vai aparecer essa mensagem aqui, né? Ver produto agora. Vocês podem perceber, o botão se tornou algo muito flexível do que deixar um texto estático aqui, né? Essa parte aqui. Então é isso. Eu posso estar deixando isso aqui mais completo, né? Posso estar criando aqui, sei lá, esperando receber um data. E aqui eu vou criar apenas um objeto, né? Um nome, idade. E quando eu for renderizar no botão, eu quero mostrar esse data, né? Então, vou passar aqui data, que é o parâmetro que eu estou esperando lá no botão. E o data, que foi o que foi criado aqui na home, né? Então, quando eu for enviar essa mensagem, né? Eu posso estar aqui imprimindo, né? Esse data. A data, né? Ponto que eu criei lá, o objeto, no caso, o nome.
data.idade, né? Certo? Então, se eu voltar lá na home, e eu clicar no primeiro botão, eu passei esse data como parâmetro, então ele está aparecendo aqui, né, no alert, eu não sei se está dando para ver aí direito, mas está imprimindo lá, Eric, você tem 19 anos, né? Foi justamente o data que eu coloquei aqui. E eu posso colocar datas diferentes, né? Caso no segundo botão, né? Antes de data 2, recebe, sei lá, message. Clicou no segundo botão. Então, nesse data aqui, desse segundo botão, eu quero enviar esse data 2, né? Foi esse objeto que eu criei aqui. E lá no botão, agora, em vez de aparecer imprimindo mensagem, vou imprimir esse data 2 que eu estou passando lá. Que no caso é data.message, né? Então agora aparece lá a mensagem, né? Clicou no segundo botão e o primeiro botão aparece, clica aqui. Isso é útil em quê? Vamos supor que a home tenha um formulário, né? Que o usuário vai poder preencher o nome, vai poder preencher a idade, vai poder preencher várias coisas. E você não quer criar dois botões diferentes, então você pode pegar esses dados preenchidos do formulário, enviar ele nesse botão, que é um componente reutilizável, e enviar para o banco de dados, no caso, o data que está chegando, né, aqui através da props. Quando for clicado no botão de enviar do formulário, né? Quando for clicado no segundo botão aqui, você quer apenas imprimir uma mensagem. Então você cria esse objeto data2, né? Você coloca a mensagem nele e quando o usuário clicar no botão, como ele está verificando aqui qual o código é, ele vai imprimir essa mensagem, né? Ele não vai mais enviar esses dados. Então podem perceber que toda essa lógica aqui, em vez de ficar aqui poluindo a home, ela está no componente botão, né? Que é algo muito mais gerenciável. Beleza? Essa é a passagem de props, né? Que a gente viu. Aqui eu coloquei uma imagem especificando a passagem de props através desse layout aqui, né? Se quiserem dar uma olhada depois no slide para entender melhor como funciona. Mas basicamente aqui eu fiz da mesma forma, né? Eu criei aqui um objeto const factData, né? Aqui ele tem duas chaves, né? Diferente lá do data, mas tem uma chave chamada question, uma chave chamada answer. E eu vou ter um componente aqui factContainer. E dentro desse factContainer vai ter o factColumn. Dentro do factColumn eu estou chamando aqui um componente chamado factItem. Que justamente esse componente factItem está aqui na direita, né? E ele vai estar esperando duas props, né? A question e a answer. E eu vou estar passando aqui essa question e essa answer para ele. Beleza? Aqui, como tem mais componentes, né? Vou voltar lá para o VS para explicar. Aqui eu estou passando o data, né? Mas é porque o data só tem um objeto, né? No caso, se eu quisesse passar mais coisas, por exemplo, teria que criar um array de datas, né? De dados. Então, quero criar uma segunda pessoa aqui, né? Nome, Wendel. A idade, eu não sei a idade do Wendel, né? Pode ser 22. Então, agora eu tenho dois objetos, né? Dentro do array. Beleza? Então, quando eu for fazer a lógica aqui do data, né? Eu posso dar um map aqui para verificar esses dados, né? Então, para a gente percorrer esse data, que é justamente o elemento que eu criei aqui, no JavaScript eu posso dar um ponto map, que é uma função, né, que mapeia cada objeto desse array. Então eu tenho que dar aqui um nome, né, pode ser item, por exemplo. Eu vou dar um console log aqui, nesse,
Eu tenho que dar um return. Posso dar um console log nesse item aqui. Colocando, por exemplo, item.name, né? Então agora, quando eu clicar no primeiro botão e eu for lá no console, vai estar indefinido. Por quê? É porque é nome, né, no caso. Então, vocês podem ver já que tá aqui Eric, tá o Wendel, né, que foi os dois objetos lá que eu criei. Então, existe as propriedades chamada map, que é justamente para ler esse array de objetos aqui no JavaScript. Beleza, galera? Vocês aprenderam as propriedades. Aí entra aqui um problema, né? Como vocês podem ver, os componentes eles comunicam através de props, mas vamos supor, por exemplo, eu tenho um componente aqui chamado painel, né? Esse painel, eu estou chamando ele em alguma parte do código e esse componente painel está esperando uma prop chamada username. Eu estou passando aqui a prop, né, no painel, username Eric, e dentro desse painel tem um componente chamado artigo, que é onde eu estou renderizando o artigo. E nesse artigo ele precisa dessa informação do painel. Então eu estou passando aqui de um para o outro. Estou passando username, né? Eric. Então nesse artigo eu tenho texto. Eu criei um componente chamado texto. E eu chamei esse texto no artigo e esse texto ele precisa do username também. Então vocês podem perceber que conforme os componentes eles vão crescendo e tem uma props ali que ela precisa que o código necessita, vai passando de um para o outro de maneira que se torna complexo. Por quê? Porque vamos supor que você queira mudar esse username, né? Você vai ter que identificar onde você chamou ele pela primeira vez. Então vai criando ali uma hierarquia muito desnecessária, né? Uma hierarquia de dados que pode se tornar muito complexa e vai quebrando tudo aquilo que o React se propõe a fazer, que é tornar o código de maneira mais atrativa. Então, esse nome desse problema é chamado de props dealing, né? Como vocês podem ver aqui no slide, ele ocorre quando precisamos obter dados que estão em várias camadas na árvore de componentes. Então, o dado aqui está no painel e eu vou usar ele só no text. Mas como o artigo está dentro do painel e o text está dentro do artigo, então vai criando essa árvore desnecessária. Então, como a gente resolve isso? Né? A gente vai poder resolver isso, né, com o React Context, também o Redux, né? Eles são dois gerenciadores de estado globais, nós vamos aprender, que justamente quebra esse problema aqui da prop stealing, né? Nós não vamos aprender nessa aula, né, visto que é um assunto muito complexo, para ser falado assim em minutos, então nós vamos aprender ele quando a gente for criar o projeto lá do carrinho, né? Então, se vocês quiserem aprender sobre React Context e Redux, assistam a segunda aula, né? Venham amanhã, no segundo encontro, que eu vou me aprofundar mais sobre eles, né? Mas, como eu disse aqui, né, ele é possível solucionar o problema através de gerenciadores de estados globais, né? Que é justamente o React Context e o Redux. O React Context ele é disponibilizado pela própria React, né? Então, vocês forem na home, né, vocês podem aqui criar um contexto, né, create context, que ele é disponibilizado pelo próprio React, né. Mas agora vocês deram import no Redux, ele não tem aqui, né. Ele não tem aqui, padrão. Então vocês vão ter que instalar ele, né? Ele é uma biblioteca extra React, né. Mas os dois servem para a mesma coisa, né, gerenciamento de estados globais. Aqui no caso, como vocês iriam resolver isso? Vocês iriam englobar o painel, o artigo e o texto, né, o text, em um estado global, que nem eu fiz lá com o router, mas aqui em relação a valores. O router em relação a rotas, né? Vocês englobam tudo lá com o browser router. Vocês criam as rotas. Aqui vocês englobariam tudo com context. E nesse context vocês definiriam o valor do username. Vocês definindo o valor do username no
vocês vão poder usar ele no painel, no artigo e no texto sem precisar ficar passando prompt, né? Vocês vão definir ele no context e vão poder usar em qualquer componente que tenha dentro desse contexto. Se vocês inserirem mais um componente aqui, além do text, e esse componente estiver dentro desse contexto, ele vai poder usar esse valor chamado username sem nem fazer a passagem de props. Né? Beleza? Aí já passamos aqui pelo básico, né, do React, são os componentes, são os estados, né, são as props, criação de páginas, criação de rotas. Então a gente vai entrar agora no Use Hooks. E a gente vai ter alguns Use Hooks aqui, os Use Hooks são bastante importantes para o React, são conceitos fundamentais na hora que você vai fazer um projeto mais complexo, é importante que você saiba cada um deles, porque você sabendo os Use Hooks, você vai ter um maior aproveitamento, né? Na hora de fazer um projeto que seja mais fluido, porque você não quer entrar num site todo bugado, né? Um site pesado, quer entrar num site que seja o mais rápido possível, né? Ter uma navegação fluida. Então, eis a importância de aprender os Use Hooks. A gente vai começar aqui pelo Use State. Então, como vocês podem ver aí no slide, né? O Use State, ele tem essa estrutura aí, como vocês podem ver. Eu vou rodar lá no VS e explicar ao mesmo tempo. Beleza? Então, vou criar aqui um componente chamado counter, né? Eu vou utilizar, eu tenho que declarar, né? Lembrando, ele aqui no home.css. Então, export const counter igual style.div, certo? E aqui eu vou mostrar alguma coisa, né? Mostrar um valor, sei lá, 0. Então, vou voltar lá na home. Tô cheio de página aberta aqui, não sei nem mais onde é que eu... eu vou ter que comentar, né, esse código aqui, visto que eu não estou usando mais os datas. Né? Beleza? Vou dar só um estilozinho aqui no P, para vocês conseguirem ver o número. Então, como vocês podem ver, temos 0 aí, né? Então, como o useState funciona? Como vocês podem ver aqui no slide, ele inicia, né, com um const. Ele abre e fecha colchetes e ele tem duas palavras aqui, né? Essa primeira palavra, ela é como se fosse uma variável em uma linguagem de programação qualquer, como Java ou qualquer outra coisa. É ela que vai armazenar o valor, nesse caso aqui, users, né? E esses set users é justamente o que vai atualizar o que está aqui em users. Ou seja, ele vai atualizar o valor que está nessa variável chamada users. E aqui eu estou dando em useState, que é justamente para criar esse estado, né? No caso aqui é um estado, você coloca entre parênteses o que o estado é. No caso, eu estou dando aqui que o estado é um array, ou seja, é um array de usuários. Beleza? Então vamos criar esse estado aqui. Então você coloca a palavra const, você abre e fecha colchetes, você dá, por exemplo, aqui um nome, né, chamado number, que é justamente o que vai guardar esse valor, e um set number, que é para atualizar esse valor. Beleza? Aí, dentro aqui desse parênteses, você vai dizer ou dar um estado inicial ou falar o que é. Caso você não colocar nada, como o React, em relação ao JavaScript, ele não é tipado, ele não vai dar erro. No TypeScript, você vai precisar definir cada os tipos dos dados, né? Então, por exemplo, você pode colocar um 0 aqui, que é justamente o estado inicial que o nosso counter aqui está iniciando. Beleza? Então, quando vocês forem lá na tela de novo, está um 0 aqui, que é justamente o valor que está em number, né? Estou iniciando o state aqui com 0. Então, vocês perguntam, como é que eu faço, né, para aumentar, para mudar esse valor? Visto que, por exemplo,
eu quero atualizar esse valor de acordo com que o usuário clique no botão, né, ele vai mudando. Então, eu posso criar aqui um botão. Botão incrementar. Eu tenho um botão aqui chamado decrementar. Beleza? Então, nesse botão aqui chamado incrementar, como eu quero mudar o valor desse number, eu vou criar um clique, né, um evento de clique lá que eu já ensinei para vocês. Vou colocar aquela estrutura lá para ser uma função. E dentro dessa função, vou dar um setNumber. Vou chamar aqui justamente o setNumber, que vai ser um dispatch, né, para atualizar o number. Vou dar um number mais um, que é justamente o valor que eu quero que adicione. Se eu quiser mais 2, mais 5, tanto faz. Mas o importante é que vai sair de 0 justamente para ir para 1, né? Cada vez que eu vou clicando, ele vai acrescentando mais uma aqui, né? Porque justamente o setNumber está atualizando o valor de number. Beleza? E o decrementar, ele pode funcionar da mesma maneira, né? Eu chamo a função de um clique, chamo a função, eu dou um setNumber, só que nesse caso eu dou um number menos 1. Então, se eu for decrementar, vocês podem perceber que o incrementar e o decrementar já estão funcionando, né? E é isso. Mas esses estados aqui, eles são voláteis, né? Então, se eu recarregar a página, eles são perdidos. Vocês podem perceber que no momento esse estado aqui está com 13. Mas se eu recarregar a página, ele volta ao 0, né? Ou seja, esse estado ele é perdido. Se use state, ele armazena o estado de maneira temporária. Beleza? Esse use effect é outro use hook. Use state, como vocês viram, ele atualiza em estado, né? Na tela. E o use effect, ele serve para renderizar os componentes na tela ou renderizar valores dependentes, né? De maneira dependência. De maneira que tenha alguma dependência entre eles. Então aqui, nesse exemplo aqui desse código que eu botei na tela para vocês, eu criei aqui uma função chamada getUsers, né? Que é justamente para pegar os usuários de um API, que eu estou dando aqui um nome, um URL qualquer. Essa URL não existe, né? Eu estou aqui, então, criando uma função getUsers. Esse async aqui na frente desse getUsers é para dizer que é uma função assíncrona, né? Isso é algo do JavaScript. Que existe uma função aqui. Existe a função, que é essa função aqui normal, que é a função não assíncrona, e eu posso colocar um async aqui na frente dos parênteses, para dizer que essa função é uma função assíncrona. Então, quando eu fizer alguma requisição que depende de um determinado tempo que você não conhece, como, por exemplo, uma requisição a um banco de dados, você está esperando um certo dado ali, né? Você está esperando, no caso aqui, os dados de um usuário, dos usuários. Então, você não pode simplesmente chamar essa requisição. Você tem que dar um async, e lá dentro desse try catch aí, que é justamente para pegar qualquer erro, você dá um await e você faz essa requisição. Esse async e esse await é justamente para esperar essa requisição que você está fazendo, certo? Mas enfim, o useEffect, você criou essa função. Se você chamar ela no código e, por exemplo, o users for mudando, que for o estado lá criado aqui em cima, ele vai ficar fazendo essa requisição direto, porque como vocês poderão ver lá, toda vez que eu dou eu chamo um estado e ele é atualizado, ele atualiza todos os componentes, né? Então, essas requisições vão ficar acontecendo toda vez que os componentes são renderizados ou são chamados novamente. E o useEffect ele vai quebrar esse efeito colateral. O useEffect ele funciona da seguinte maneira. Ele tem a seguinte estrutura. Ele também, da mesma forma que o useState ele é importado do React, então você vai importar ele aqui, useEffect. Você vai chamar o useEffect aqui, você vai abrir parênteses, vai chamar o escopo da função lá, que a gente já trabalhou.
E depois dessa vírgula aqui que você dá, você pode inserir dependências entre colchetes nesse useEffect. Então, nessas dependências, se você deixar em branco, significa que ele vai renderizar uma vez. Ou seja, quando essa página aqui, home, for mostrada, esse useEffect ele vai ser chamado uma vez, e o que tiver dentro dele, por exemplo, eu posso chamar aqui uma função, sei lá, print message. Vou dar um console log nela aqui, printando mensagem no console. E eu vou chamar essa função dentro do useEffect. Então vocês podem perceber que quando eu entrar aqui dentro do console, ele mostrou duas vezes porque o React tem um negócio chamado Strict Mode, né? Como eu estou no modo desenvolvimento, aqui no main.jsx, ele vai renderizar duas vezes, né? Mas enfim, ele não entra em um loop aqui, né? Porque teoricamente é para ele renderizar apenas uma vez, de acordo com esse print message aqui. Beleza? Então aqui vocês podem passar as dependências para esse useEffect, né? Vocês podem colocar, por exemplo, number, né? Toda vez que o number mudar, eu vou imprimir a mensagem na tela. Então eu coloquei o number aqui como sendo uma dependência. Então quando eu incrementar aqui, ele vai chamar de novo, né? Printando a mensagem no console. Quando eu for clicando, ele vai sempre ficar chamando aqui. Mostrou 4 vezes, porque justamente o number está como sendo uma dependência. Se eu tirar o number como sendo dependência, ele só vai mostrar uma vez. Se eu não colocar dependência nenhuma, aí ele vai entrar. Ele vai mostrar também nenhuma vez, vai mostrar só uma vez. Mas no caso, isso aqui não é recomendado. Por quê? Porque toda vez que mudar alguma coisa na tela, ele vai chamar esse useEffect e, consequentemente, ele vai chamar essa função. Então, se você estiver fazendo a requisição para inserir um usuário, por exemplo, no banco de dados, né, ele vai ficar direto enviando a requisição. Então, você tem que colocar a dependência aqui sempre. Beleza? Colocar a função que você quer. Então, esse é o useEffect. Ele é bastante utilizado para fazer requisições, porque as requisições você quer que ela aconteça só uma vez. Você não quer que ela fique se repetindo, entrando em loop. Aí temos o useContext, que é justamente o hook utilizado pelo React Context. Quando você cria lá o contexto, justamente como eu expliquei, com o painel, o artigo, o texto, você seta username como sendo um valor desse contexto, você quer utilizar ele no artigo, você quer utilizar ele no painel, como você utilizaria? Você utilizaria ele através do useContext, né? Você, no caso, definiria um variável, né? Como, por exemplo, context data, aqui como está aparecendo no slide. Supondo que eu criei aqui um contexto, né? Para esses 3 componentes chamado myContext, né? E eu defini o valor desse contexto como sendo o username. Quando eu chamar esse contexto aqui, useContext, passar o nome dele, myContext, ele vai ser guardado todos os valores dentro desse context data. Então, se eu chamar ele aqui dentro desse painel, eu já vou poder dar um contextData.username, porque esse useContext ele é usado justamente para pegar os valores do contexto que está sendo passado nos parênteses. Não sei se deu para entender, é uma coisa meio complexa, é meio encadeada, mas é dessa maneira que funciona, né? Você cria um contexto, você define os valores, né, as propriedades daquele contexto, e você pode usar esse contexto, os valores desse contexto em determinados componentes, né, que estão dentro dele. Mas para você usar esses valores, você precisa justamente chamar esse useContext, beleza? É uma forma de você pegar esses valores. Você não vai pegar esses valores apenas colocando o nome do contexto, algo do tipo. Você tem que dar um useContext. Como eu falei, as funções... vamos lá para o useRef, né, primeiro. Aqui tem outra coisa, né? Outro hook que é o useRef.
Esse useRef, ele vai servir primeiro para se referenciar a componentes. Ele está dentro aqui do React também, então você pode chamar o useRef aqui, beleza? Você pode iniciar ele, né, com o nome de uma variável, por exemplo, put_ref useRef. Definir aqui como nulo inicialmente, sempre a gente define useRef como nulo. Então você pode dar essa referência aqui para esse botão, por exemplo. Você pode chamar aqui um ref, que todo componente aqui no React, né? Todo elemento, na verdade, no React vai ter uma propriedade chamada ref. Você pode justamente passar esse ref aí, né? Vou dar um nome diferente, porque aqui não é um input, né? É um button. Button ref. Beleza? Tenho que colocar o number de novo, porque senão não vai mostrar nada. Sempre apago as coisas que eu fiz. Beleza? Então, aqui, quando eu der um clique, né, em vez de dar um set number, só para servir como referência, eu vou dar um console.log nesse button ref, que é a variável que eu criei aqui, né? Vocês podem perceber que quando eu clicar aqui no botão incrementar, quando eu clicar no botão implementar, eu vou ter algumas coisas aqui, né? No caso, uma informação do que é o button. Se eu clicar aqui novamente, vou ter um current, eu vou ter algumas informações aqui, como vocês podem ver, né? Algumas informações referente àquele botão. Então, como vocês podem ver, o useRef ele serve justamente para isso, para pegar referências de elementos que estão na tela. Então, aqui como vocês verem, vai ter todas aquelas propriedades que esse botão pode ter. Entendeu? Isso serve para algumas coisas, né? Como por exemplo, para você guardar estados. Como eu mostrei, quando você tem um estado aqui que você atualiza a página, você zera esse estado. Então, o useRef pode servir também para isso, né? Para guardar estados. Beleza? E também para pegar referências daqueles elementos que você quer. São bastante use hooks, então eu aconselho quem quiser, né, se aprofundar nisso, consultar a documentação do React, né, consultar alguma videoaula mais longa para conseguir entender melhor esses conceitos, porque como são muitos conceitos e cada um tem uma sintaxe diferente, são bastante coisa para aprender em um momento só. Né? Tem o Use Reducer também, que é um use state muito mais complexo, né? E muito mais completo. Porque o use state, como vocês podem ver, ele só tem duas coisas, né? Um lugar para guardar o valor e uma função para atualizar esse valor. E se eu quiser alguma coisa mais complexa? Então aí eu uso o use reducer, né? Porque ali eu estava utilizando o use state porque é algo simples. Eu só estava atualizando um número na tela. Mas se eu quiser algo mais complexo, eu tenho uma opção de utilizar o use reducer. Que ele vai ter quase a mesma estrutura que o use state, né? Então, eu vou codar esse código aqui na tela para ir explicando. Use reducer, beleza? Eu vou chamar ele aqui, eu vou dar nome para ele, né? Então, eu vou ter aqui, como vocês podem ver, um state, um dispatch. Eu vou explicar isso aqui, só um momento. Eu vou chamar o use reducer aqui do mesmo jeito que eu chamei o use state. Só que eu não vou passar um valor, né? Eu vou passar valores, né? No caso, um array de valores. Né? No caso, eu vou passar aqui uma função para atualizar esse use reducer e um estado inicial. Né? Esse estado inicial aqui, eu posso definir ele aqui em cima, né?
com 0 e tal. E eu posso mostrar esse estado aqui, né? Initial state também vai dar a mesma coisa. É porque eu defini coisas que não existem, né? Logicamente. States. O reducer ainda é uma função que não existe. Deixa eu definir o reducer aqui como sendo uma função. Beleza? Como vocês podem ver, o initial state ele já vai vir aqui. E o reducer é uma função que é justamente para atualizar esse estado aqui, né? Beleza? Não é o initial state que utiliza, certo, galera? Foi mal. O initial state é só para dar um valor inicial. O valor que você deve utilizar é o state, porque quando você atualizar o state com a função reducer, aí vai mudar na tela o valor, certo? Tá quase finalizando aqui o tempo. Então eu vou passar mais rápido, né, pelos hooks, beleza? O use reducer, como eu falei, né, é um use state muito mais completo. Aí temos outros dois aqui para finalizar para vocês, que é o use callback e use memo, né? Quando vocês forem criar uma função lá na tela para, sei lá, pegar os usuários, como eu havia falado lá no começo, né? Que essa função ela vai fazer uma requisição a algum API, requisição, ela vai ser toda vez que o componentes forem renderizados, essas funções vão ser chamadas, né? Se ela não tiver no use effect. Então, uma forma de você evitar isso também é você utilizando o use callback, né? Porque o use callback, ele tem quase a mesma estrutura do use effect e ele serve para toda vez que o componente ele for renderizado, não chamar a função novamente. A função ela só vai ser chamada de acordo com dependências ou não, né? Ele tem a mesma estrutura que o use effect. Ele pode ter dependências ou não, e essas funções que estão dentro do use callback só vão ser chamadas de acordo com essas dependências. E da mesma forma que o use callback ele controla essas funções, a forma como elas são chamadas, o use memo ele controla a forma como valores são chamados, né? Porque toda vez, né, como eu sempre estou repetindo, que o React atualiza um componente, ele atualiza algumas coisas. Então, esse use memo, ele serve justamente para preservar valores, né, para não esses valores não ficar renderizando toda vez. Então, eles são bastante importantes aí, beleza? Porque, por exemplo, se você tiver, né, um state aqui com valor 0, você fizer uma requisição aqui ao banco de dados, você estiver mostrando algum componente aqui que depende dessa requisição, esse state inicialmente ele pode ser afetado, né? Se ele tiver com 15 ou 12, um valor desse tipo, ele vai ser afetado por conta de outras atualizações, né, na tela. Então, você utilizando o useMemo, você evita que esse state seja renderizado novamente, tenha seu valor recalculado errado, né? Ele vai ficar com o valor calculado certo, a não ser que você coloque alguma dependência para isso, beleza? Eu acredito, né, que eu passei por algumas coisas, eu demorei bastante em algumas outras. Então, esse é o básico do React, né, que eu passei para vocês, beleza? Tem muito mais coisa que isso, né? Tem o React Context, tem o Redux, né? Tem várias bibliotecas, né, que vocês podem utilizar. No caso, amanhã eu vou estar trabalhando mais com isso, com essa parte mais avançada, que é justamente ensinando vocês a fazerem requisições, né, a APIs com a biblioteca Axios, que é uma biblioteca que nós vamos utilizar para fazer essas requisições, beleza? Então, Axios, React Axios. É uma biblioteca justamente para vocês fazerem essas requisições ao banco de dados. A gente vai estar aprendendo React Context na próxima aula também. E vamos estar passando pelos projetos lá que eu mostrei. Se não der tempo de criar tudo, eu vou tentar me esforçar ao máximo, né, para passar o maior nível de conhecimento que vocês precisam.
sempre se atentando aos detalhes iniciais, porque lembrando que isso é um curso introdutório, né? Vocês que já sabem React estão aqui, não esperem muita coisa, porque não vai ter muita coisa nova. Não tem como dar um curso de React completo em 4 horas, beleza? Então, é isso. Eu acho que eu finalizei por aqui, galera. Então, amanhã a gente vai ter o nosso segundo encontro, que aí já vai ser muito divertido, que a gente já vai botar a mão mais na massa, né? Codando realmente os projetos, né? Em vez de estar mostrando só coisas simples na tela. Beleza? Show, Eric. Boa noite, pessoal. Noite. Então, a frequência já foi colocada no chat. E no mais, obrigado, Eric. E amanhã a gente se encontra novamente aqui nesse mesmo horário. Boa noite. Beleza, então é isso, galera. Valeu aí. A Yara vai dar alguma palavra, alguma coisa? Vou não, só agradecer mesmo, foi muito bom. E a gente se vê amanhã. Boa noite. Então, beleza, galera. Valeu aí. Boa noite pra vocês.